Decisão de mérito e seus efeitos. A decisão de mérito possui natureza político-administrativa. A fase judicial é apenas a primeira etapa do procedimento. As fases seguintes possuem natureza político-administrativa. Isto porque o resultado do julgamento tem por fim comunicar os órgãos constitucionais responsáveis pela prática de ato questionado e, no caso de procedência da ADI interventiva, dar conhecimento ao presidente da República para que proceda dentro do prazo de 15 dias, nos casos do artigo 34, inciso 6 e 7, ou do 35, inciso 4, edição de decreto que se limitará a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao reestabelecimento da normalidade dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional. Não é intervenção em si e não há controle político pelo Legislativo. Edição de decreto de intervenção, no qual deverá especificar a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, que será submetido à apreciação do Congresso Nacional no prazo de 24 horas. É intervenção efetiva e depende de controle político pelo Legislativo. Nessa linha, a ADI interventiva tem uma dupla função: suspender a lei ou ato que ofenda os princípios ou impeça a execução de lei, função jurídica. Decretar intervenção, seus termos, prazo e condições, bem como nomear interventor para reestabelecer a situação de normalidade federativa, função política. Observe uma coisa aqui, meu chapa. Decreto de suspensão ou de intervenção é ato vinculado. O ato de comunicação é denominado por Pedro Lenza de requisição, o que denota o caráter obrigatório da medida. Além disso, o caráter vinculado restou ainda mais destacado. Primeiro, pelo artigo 11 da Lei 12.562 de 2011, que determina que o presidente da República deve dar cumprimento aos parágrafos 1º e 3º do artigo 36 da Constituição Federal, no prazo de 15 dias. Segundo, pelo fato da decisão do STF ser irrecorrível e não estar sujeita à ação rescisória. Admite-se apenas, assim como nas demais ações diretas, embargos de declaração. Portanto, em decorrência da Lei 12.562 de 2011, cuida-se de ato vinculado, não havendo discricionariedade por parte do presidente da República. Tá pesado? Tô falando demais? Tira uns 2 segundinhos aí, toma uma água, dá uma volta na cadeira e volta para a realidade. Vem, não perde tempo não. Representação interventiva no caso de recusa à execução de lei federal. Esta hipótese também está prevista no artigo 36, inciso 3 da Constituição Federal. Para Gilmar Mendes, o termo correto é recusa à execução de direito federal. Você lembra que antes a competência era do STJ? Com a emenda constitucional 45, passou a ser competência do STF, pois o que se tem é conflito federativo entre União e Estado ou DF. Esta hipótese também é regulamentada pela Lei 12.572 de 2011. Por fim, conforme já lemos, parte da doutrina ainda limita a ADI interventiva às hipóteses de violação dos princípios sensíveis, artigo 34, inciso 7 da Constituição Federal. Mas, com a emenda constitucional 45, esta distinção perdeu força. Na lição de Humberto Penha de Moraes, neste caso, a ADI interventiva para execução de lei federal não busca uma declaração de inconstitucionalidade, pois o fim a que se propõe, com vista a uma possível intervenção, é garantir, em caso de recusa por parte do Estado ou do DF e julgada a pretensão pelo STF, a execução de lei federal sob pena, obviamente, de intervenção. A intervenção só é válida se não houver outra ação menos gravosa para solucionar a questão. Tá comigo, querido? Não importa a velocidade que você tá andando, o importante é que nunca pare. Tá complicado entender a matéria? Continue estudando. Eu leio novamente com você quantas vezes for necessário. Vai dar certo. Sua hora tá para chegar. Vimos já a representação federal. Agora falaremos da